Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de reunião clínica, cujos temas são de emergência pediátrica, terapia intensiva pediátrica e assuntos correlatos na pediatria. Hoje nós temos um tema bastante especial, que vai ser injúria renal aguda em pediatria, aspectos gerais e atuais. Quem vai nos brindar com a apresentação de hoje é o Dr. Eduardo Freitas Ratanaka. Ele é médico assistente de nefrologia pediátrica da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, é, e é médico assistente dos hospitais Samaritana e Higienópolis, Alvorada, Moema e Hospital da Luz, Vila Mariana. Para quem não conhece o formato das nossas reuniões clínicas, existe uma apresentação inicial e depois o tempo restante nós usamos para bater um papo, conversar, tirar dúvidas de uma forma bem descontraída, para que todo mundo possa participar aí na medida do possível, tá? Essa reunião está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada no YouTube e depois pode ser distribuída aí para as pessoas que porventura não puderam participar. Vou solicitar também para quem tiver com o áudio aberto fechar para não atrapalhar a apresentação do Eduardo. E eu só tenho que te agradecer pelo convite aceito, viu, Eduardo? E esperamos ter uma noite proveitosa aí. Tá tudo contigo agora. Tá ótimo, obrigado, Colete, pelo convite. É muito prazeroso poder falar de um tema que faz tanto parte do nosso dia a dia como nefrologista, e creio que a maior interface da nefro com a terapia intensiva é um tema extenso, mas eu vou tentar trazer alguns aspectos gerais do dia a dia e procurar trazer algumas coisinhas mais atuais, e a gente vai conversando no fim, sobre essa temática. Bom, opa, não está passando o slide? Opa, pronto. Agora passou um monte. Bom, então não tem nenhum conflito de interesse com essa temática. E a gente começa com a definição clássica e um pouco antiga de insuficiência renal, né? No passado, a gente falava desse conceito que se refere a um comprometimento agudo e potencialmente reversível da função dos rins, que vai resultar em distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, associado à retenção de escórias nitrogenadas. Do ponto de vista clínico e prático, isso, na maioria das vezes, vai se traduzir em aumento do nível de creatinina ou, concomitantemente, redução do volume urinário. Por que que o conceito, ao longo do tempo, mudou e hoje em dia a gente não fala mais de insuficiência renal aguda, e sim de lesão renal aguda ou até melhor, de injúria renal aguda? Porque a insuficiência renal aguda se referia a um conceito impreciso, que enfatizava uma perda completa da função dos rins, o que a gente sabe que não está sempre presente. A gente sabe que a injúria renal aguda é um contexto dinâmico e representa um amplo espectro, que vai desde alterações discretas e sutis do funcionamento dos rins até a completa perda de função. Então, tendo-se em vista esses aspectos e um melhor entendimento fisiopatológico, hoje em dia a gente não fala mais de insuficiência renal aguda, e sim de injúria renal aguda. Porém, a gente tem alguns problemas importantes com a definição e ainda com o uso do nosso biomarcador mais comum, que é a creatinina. Em relação à definição, quais são os nossos problemas? E isso gera muito problema para comparar os diferentes estudos. Quando a gente vai ver as definições na literatura, a gente encontra mais de 35 definições para injúria renal aguda. E quando a gente fala do nosso biomarcador mais usado na prática, que é a creatinina, a gente encontra outros desafios. Entre eles, diferentes métodos de análise da creatinina, a variabilidade da creatinina relacionada à idade, gênero, massa e metabolismo muscular, estado de hidratação e drogas. Aqui vou chamar a atenção tanto para a massa muscular, que a gente já sabe que pacientes desnutridos e sarcopênicos tendem a ter uma creatinina mais baixa, mas um aspecto que é pouco valorizado na prática é que muitas vezes o nosso paciente com injúria renal aguda está hipervolêmico, e essa creatinina muitas vezes está diluída, o que leva a uma subestimativa da dosagem da creatinina.
a gente ainda tem que considerar que a creatinina é removida na diálise, então a gente muitas vezes perde um pouco de parâmetro da função renal quando a gente inicia a terapia renal substitutiva, e acho que o principal problema é que a creatinina é um marcador funcional tardio. A gente sabe que a creatinina só aumenta quando a gente já tem pelo menos 50% da função renal comprometida. Aqui, um primeiro aspecto interessante, como a gente falou, a creatinina, muitas vezes no paciente com injúria renal aguda, está diluída, o que leva a uma subestimativa. Então, aqui a gente já tem esse trabalho do Pediatric Nephrology, que foi publicado em 2021, que ele avaliou o que acontecia quando a gente corrigia a creatinina para o grau de fluid overload que o paciente tinha. Então, aqui a gente tem a fórmula simplificada que eles utilizaram. Em conclusão, esse artigo mostra que quando a gente corrige o valor medido da creatinina pelo grau de sobrecarga hídrica, a gente consegue um diagnóstico mais preciso e muitas vezes mais precoce da injúria renal aguda. É um cálculo simples que é passível da gente aplicar na prática. Bom, falando um pouquinho do que a gente tem de epidemiologia, que isso melhorou muito ao longo da última década, né? A gente carecia de estudos epidemiológicos grandes em injúria renal aguda e ao longo da última década a gente conseguiu algum progresso. A pergunta é, qual que é a frequência de injúria renal aguda? A resposta é depende, né? Ela pode variar de 5 a 10% em serviços hospitalares até 30 a 40%. Isso vai depender de critérios históricos, da população utilizada, de aspecto geográfico, da característica do serviço, da complexidade dos pacientes e também da educação continuada e monitorização realizadas no serviço. Por exemplo, se a gente pegar algumas subpopulações específicas, se eu pegar uma UTI neonatal geral, vou ter mais ou menos 5% de injúria renal aguda. Se eu pego só os prematuros, isso sobe para 30%. Se eu pego os RNs com asfixia perinatal, isso sobe para 50% a 60%. E se eu pegar outras coortes, como PO de cirurgia cardíaca, uma incidência alta, variando entre 30% e 65%. E se eu pegar pacientes com sepse, com uso de droga vasoativa e ventilação, pode chegar a uma incidência tão alta quanto 82%. A despeito dessas variações epidemiológicas, a gente sabe que, de modo independente, a injúria renal aguda está associada a pior evolução e piores desfechos na terapia intensiva pediátrica. Está associada a mais tempo de internação, maior necessidade de ventilação mecânica, maior e, de um modo independente, a maior morbimortalidade. Quando a gente pega populações com choque séptico e que necessitam de diálise, essa mortalidade pode ser tão alta quanto 50%. E aí, falando um pouco do que a gente tem, do que é raro a gente ter na população pediátrica, grandes estudos epidemiológicos. E na última década, saíram grandes estudos epidemiológicos em injúria renal aguda. O maior deles na população de terapia intensiva pediátrica foi o estudo AWARE, que foi publicado no New England, então uma publicação de alto impacto para pediatria, um grande número de pacientes, eles pegaram 4.683 pacientes de 32 centros hospitalares. O que eles observaram foi uma incidência global de injúria renal aguda em torno de 27%, com 11,6% de pacientes com injúria renal aguda grave, que ele, nesse estudo, ele considerou uma injúria renal aguda com CADIGO 2 a 3, depois eu vou colocar a classificação. E quais foram algumas observações bastante pertinentes e importantes desse estudo? A gente viu que a injúria renal aguda grave conferiu um aumento de mortalidade, com odds ratio de 1,77, e a mortalidade era maior, 11% no grupo da injúria renal aguda grave versus 2,5% nos pacientes que tinham uma injúria renal aguda não grave, que seria um CADIGO 1. E acho que uma conclusão muito importante desse estudo foi que ele enfatizou o benefício da gente incluir associado a variação da creatinina com o débito urinário, com o critério de oligúria. Por quê? 67% dos pacientes que tiveram diagnóstico de injúria renal aguda
O único critério que foi preenchido foi baseado na oligúria. Se você tivesse considerado apenas a variação da creatinina, esses pacientes teriam passado batido. A gente sabe que na UTI já é monitorizada a diurese de um modo regular, mas muitas vezes esses pacientes, quando chegam no PS, não têm um controle preciso da diurese. Isso enfatiza a necessidade da gente monitorizar de modo mais adequado a diurese. E ele observou também que a mortalidade foi maior quando o paciente preencheu o critério de injúria renal aguda pela oligúria. Então, quando ele tinha injúria renal aguda pelo critério de oligúria, a mortalidade era maior quando ele preenchia apenas pela variação da creatinina. O outro grande estudo que a gente teve epidemiológico em injúria renal aguda foi o AWAKEN, que é mais ou menos uma versão similar, mas para pacientes no período neonatal. Também um N bastante significativo, de 2.162 pacientes em 24 UTIs neonatais, e esse estudo também encontrou uma incidência global de injúria renal aguda em torno de 27%. Outro estudo que eu acho bem interessante para a gente conversar foi o estudo Ninja. Foi um estudo que enfatizou a importância da injúria nefrotóxica na lesão renal aguda. Então, veja que coisa interessante. Eles faziam uma notificação em tempo real ao farmacêutico toda vez que tivesse um paciente recebendo 3 ou mais agentes nefrotóxicos ou 3 ou mais dias de terapia com aminoglicosídeo. Isso era um e-alert, uma notificação em tempo real. E o que era feito com essa notificação? O farmacêutico levava essa informação para discutir nos rounds a possibilidade de reduzir a nefrotoxicidade. Essa simples intervenção resultou numa redução de 38% na exposição a agentes nefrotóxicos e 64% na ocorrência de injúria renal aguda. A despeito de ter menos agente nefrotóxico e ter reduzido a frequência de injúria renal aguda, não houve modificação nos desfechos infecciosos no mesmo período. Então, esse foi um estudo que foi aplicado em unidades de terapia intensiva pediátricas, o Ninja, e posteriormente surgiu a versão neonatal do Ninja, que é Baby Ninja. Então, qual foi a base para surgir o Baby Ninja? A gente sabe que a exposição a agentes nefrotóxicos é bastante elevada no período neonatal. Se a gente pegar recém-nascidos de muito baixo peso, admitidos em UTIs neonatais, até 87% desses pacientes recebem pelo menos um agente nefrotóxico. Esse estudo ele foi desenvolvido numa UTI neonatal no Alabama, com 48 leitos. É a UTI do David Askenazi, um pesquisador que estuda muito injúria renal aguda no período neonatal, e eles avaliaram 3 eras. Uma era histórica, foi o período retrospectivo, pré-Baby Ninja, um período de início de implementação das rotinas e um período de sustentabilidade. Então, um início de 6 meses e uma sustentabilidade de 18 meses. A intervenção muito similar à do estudo prévio, eles notificavam quando a gente tinha 3 ou mais agentes nefrotóxicos nas últimas 24 horas ou 4 ou mais dias de aminoglicosídeo. Quando você tinha essa notificação, se implementava uma monitorização diária da creatinina durante a exposição ao agente nefrotóxico e 48 horas após, ou após a resolução da injúria renal aguda. Aqui a gente tem um gráfico mostrando o período pré-ninja, a era de iniciação e o período de sustentabilidade. E quais foram os achados desse estudo? A gente observou, ao longo desse estudo, uma redução da frequência de lesão renal aguda na era de sustentabilidade, conforme está mostrado aqui, uma redução da frequência de lesão renal aguda com exposição nefrotóxica e uma redução na intensidade da lesão renal aguda. Então, veja, tanto o Ninja como o Baby Ninja são estudos muito interessantes e factíveis na nossa realidade, porque ele basicamente, o que ele fazia? Ele detectava situações de risco para injúria nefrotóxica e simplesmente notificava para que fosse monitorizada a creatinina e discutida a possibilidade de reduzir essa exposição.
E a gente vê que com essa simples intervenção a gente consegue reduzir exposição nefrotóxica e reduzir injúria renal aguda sem piora dos desfechos infecciosos. Bom, passada essa parte de estudos emblemáticos que nós tivemos, falar um pouquinho agora da mudança do paradigma da injúria renal aguda. A gente passa da década de 80, 90, onde as principais causas de injúria renal aguda eram doenças renais primárias, onde a gente predominava um mecanismo único de injúria renal, uma etiologia única provável, então situações de hipovolemia, de injúria pré-renal no contexto de gastroenterites, de doenças renais agudizadas, de síndrome hemolítica urêmica, para a atualidade, onde os pacientes que a gente vê no dia a dia com injúria renal aguda são pacientes que têm múltiplas comorbidades, em contexto muitas vezes de disfunção orgânica múltipla, onde a etiologia da injúria renal aguda é multifatorial. Então, a gente tem pacientes com cardiopatias, onde se somam injúrias nefrotóxicas, também pacientes oncológicos, neonatos com asfixia. Então, são pacientes que compartilham múltiplos mecanismos de injúria renal. Isso vem de encontro aos principais fatores de risco que a gente tem para a injúria renal aguda. Então, a gente tem algumas patologias e cenários de base que são os grandes pacientes nossos da injúria renal aguda do dia a dia: cardiopatas, hepatopatas, renais crônicos com agudizações, pacientes oncológicos, neonatos com agravos como asfixia, cardiopatias, enterocolite, pacientes transplantados de medula e de órgãos sólidos e os pacientes cardiopatas, particularmente aqueles com cardiopatias mais complexas, com tempos prolongados de SEC, com injúria associada a ECMO, né? E outros cenários que a gente também observa com frequência no dia a dia, ainda hoje. Hipovolemia com hipoperfusão renal, sepsis, choque séptico, muitas vezes associadas a essas outras comorbidades, doenças renais primárias, como as glomerulopatias, e muitas vezes injúria nefrotóxica. Lembrar que esses pacientes não vêm isolados, muitas vezes esses mecanismos estão juntos no mesmo paciente. Bom, e com base nisso que a gente comentou, nas definições muitas vezes confusas utilizadas nos estudos, a gente precisa de um consenso de definição da injúria renal aguda para que a gente possa comparar desfechos entre os diferentes centros e conseguir melhorar as nossas intervenções de detecção mais precoce e mitigação dos mecanismos de dano renal. Então, para isso, foram surgindo estudos propondo definições. Como tudo na vida, os primeiros estudos que vieram foram com a população adulta, com o Rifle em 2004, depois tivemos o Akin em 2007, e veja que só 3 anos depois do Rifle do adulto saiu o P-Rifle em 2007, né? E atualmente o que nós utilizamos no nosso dia a dia é a classificação do CADIGO, né? Então, a gente divide os pacientes em CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3, com base em, basicamente, variação da creatinina plasmática ou flutuação do débito urinário. Então, aqui a gente tem uma coluna de variação da creatinina plasmática, uma coluna de variação do débito urinário, lembrando que a gente sempre estratifica o paciente pelo pior marcador que nós temos. E por que é importante a gente usar a classificação? Não só para que a gente possa comparar desfechos, intervenções em diferentes serviços e falar a mesma língua em diferentes lugares do mundo, mas também é importante estadiar. Por que motivo? Porque os estágios se correlacionam com maior tempo de internação em UTI, com maior tempo e risco de ventilação mecânica, com maior necessidade de drogas vasoativas, né? Já tem vários estudos correlacionando o VIS com injúria renal aguda, maior mortalidade e tudo isso implica em maior custo financeiro. Porém, a despeito da gente ter uma classificação padronizada, a gente busca biomarcadores que permitam a gente diagnosticar mais precocemente a injúria renal aguda e poder intervir, de modo que ela não chegue em estágios mais avançados
e que a gente consiga ter uma menor duração e menos morbidade. E o que a gente tem, fora o CADIGO que estratifica, o que a gente tem de índices para tentar predizer a ocorrência de injúria renal aguda quando o paciente chega na UTI? Então, um dos índices que a gente tem hoje em dia bem documentado e que é interessante também, porque ele é muito factível, é o índice de angina renal, o RAI, que foi desenvolvido por esses dois autores, né? Aqui, o primeiro deles, de óculos, o Stuart Goldstein, que é de Cincinnati, é um dos maiores expoentes em injúria renal aguda, e esse outro colega, que é um anestesiologista, o Lakmir Chawla, eles criaram esse score para predizer o risco de injúria renal aguda. Então, ele leva em conta um score de risco, que pontua 1 para admissão na UTI, 3 para transplante de órgão sólido ou medula óssea e 5 para uso de vasopressores ou ventilação mecânica. E ele pontua um outro extrato, que é o extrato de injúria, que vai levar em conta a mudança na creatinina ou o grau de fluid overload. De modo que a gente vê que o score de risco varia de 1 a 5 e o score de injúria varia de 1 a 8. Multiplicando um score pelo outro, eu vejo que o índice de angina renal varia de 1 até 40. E um valor de índice de angina renal maior ou igual a 8 indica a presença de angina renal. Esse valor foi o inicialmente estabelecido na literatura, né? E o que a gente... Opa, passou um pouquinho. E o que a gente viu utilizando esse índice de angina renal? Deixa eu só voltar um pouquinho. Só um minuto. Pronto. O que a gente viu? O que foi visto em alguns estudos e foi replicado posteriormente foi que um índice de angina renal maior ou igual a 8, ele prediz a ocorrência de injúria renal aguda, mas muito mais do que o valor maior que 8 ser útil na predição, um valor menor do que 8 tem um bom valor preditivo negativo para descartar a ocorrência de injúria renal aguda 72 horas após a admissão na UTI. Então, o que se mostrou já em alguns estudos foi que um índice de angina renal menor que 8 tem um valor preditivo negativo de 95% para descartar a ocorrência de injúria renal aguda. E já em vários algoritmos de abordagem, esse índice foi incorporado como um indicador para estratificação. A gente já tem trabalhos avaliando o índice de angina renal aqui no nosso país. Esse é um estudo que foi da Marina Targino, publicado no Pediatric Nephrology em 2023, que foi orientado pelo Dr. Paulo Koch. Esse estudo selecionou pacientes de 2 unidades de terapia intensiva, pegando 152 pacientes de uma UTI oncológica e 97 pacientes de uma UTI geral. E aí, o índice de angina renal no D0, ele prediz a ocorrência de injúria renal aguda grave, um CADIGO maior ou igual a 2 no D3, com odds ratio, um aumento de risco de 18,5 vezes, e ele se associou a uma maior mortalidade em 30 dias com um odds ratio de 3,9. Então, uma das grandes virtudes desse estudo foi mostrar que o índice de angina renal ele também é aplicável não só em UTIs pediátricas gerais, mas também numa subpopulação de pacientes oncológicos. E ainda explorando um pouquinho mais o índice de angina renal, tem recente essa publicação da Natália Stansky avaliando a capacidade do índice de angina renal performar em uma subpopulação de pacientes sépticos. Um problema que a gente teria nos pacientes sépticos é que eles têm maior frequência de utilização de droga vasoativa e de ventilação mecânica. Então, o que se viu quando se usava o corte de 8 é que você tinha uma sensibilidade boa, de 95%, mas a especificidade ficava ruim, em torno de 54%. Então, o primeiro autor que avaliou isso, que foi Yoden, sugeriu aumentar o sarrafo do índice de angina renal para 20.
Quando se fez isso, a sensibilidade, obviamente, caiu um pouquinho para 83% e a especificidade subiu. E aí, nessa publicação da Natália Stansky, eles acrescentaram, fizeram uma recalibragem ao índice de angina renal, acrescentando como marcador a contagem de plaquetas no primeiro dia do quadro menor que 150 mil. Acrescentando esse marcador, você conseguiu resgatar uma boa sensibilidade de 95%, ainda melhorando um pouquinho a especificidade para 67%. Então, essa foi uma primeira publicação grande para pacientes em sepse, fazendo essa recalibragem, e provavelmente devem sair novas publicações ao longo dos próximos anos. Bom, então a gente falou de scores para tentar predizer essa injúria renal aguda. Vamos falar um pouquinho sobre a busca do nosso biomarcador. A gente sabe que a cardio tem um bom biomarcador, que é a troponina, apesar de ter as suas limitações, mas a gente, no diagnóstico da injúria renal aguda, está em busca de um bom biomarcador e que seja factível na prática. Por que a busca do biomarcador? Porque atualmente a gente chega aqui, na fase que a gente já tem queda da taxa de filtração glomerular, onde a gente já vê aumento da creatinina e queda da diurese. O que a gente quer? A gente quer chegar aqui, numa fase precoce de dano, onde a gente ainda não tem queda da taxa de filtração e onde a gente pode interferir de modo mais precoce e muitas vezes mudar a história natural da injúria renal aguda. Para isso, a gente precisa de biomarcadores mais precoces. Então, a gente já tem alguns biomarcadores que estão listados aqui, né? Entre eles, eu acho que o mais classicamente que a gente tem estudado é o NGAL, que é a gelatinase neutrofílica associada à lipocalina, né? Mas eu já tenho vários outros biomarcadores também, como KIM1, o IGF-BP7 TIMP2, que são marcadores de parada de ciclo celular, que existe o kit comercial como NephroCheck, e aqui mostrando a performance desses biomarcadores em um contexto pós-bypass cardíaco. Então, se a gente pega aqui a curva da creatinina, a gente vai ver que a creatinina ela começa a discriminar a população que vai fazer injúria renal aguda daquela população que não vai fazer, meio que tardiamente, já depois de 24, 48 horas. E se a gente olhar aqui o NGAL, a gente já vê que a curva do NGAL, que vai fazer injúria renal aguda, versus o NGAL, que não vai fazer injúria renal aguda, ele já tem um poder discriminativo muito precoce aqui. Provavelmente com 3 a 6 horas eu já consigo diferenciar bem essas subpopulações. Então, isso a gente ainda não tem acessível na nossa prática, né? Mas é algo que provavelmente quando for acessível, trará um grande benefício para a gente poder individualizar ainda mais o manejo desses pacientes, né? Um outro aspecto que é importante a gente comentar é quais são as repercussões de médio e longo prazo desses pacientes que fazem injúria renal aguda, né? A gente sabe que a gente fica com a preocupação do risco de óbito e de desfechos adversos no curto prazo, mas que hoje em dia a gente tem muito claro que a injúria renal aguda é um fator claro de risco de doença renal crônica no longo prazo. Isso pode variar de 10 a 50%, a depender do critério estabelecido, do tempo de follow-up e das características da população. Aqui a gente já tem algumas publicações antigas, mas com resultados impactantes, dados do Askenazi de injúria renal aguda neonatal de 2006, mostrando que com 3 a 5 anos de segmento ele tinha 50% dos pacientes com critério para doença renal crônica. E estudo de Mamen de 2011, que mostrou que ele tinha uma frequência de estágio 3 de doença renal crônica ou albuminúria de até 47%. Então, a mensagem aqui é que esses pacientes com injúria renal aguda, eles devem ser seguidos pós-internação para monitorização e intervenção nos fatores de risco, certo? Controlar uma albuminúria, controlar a pressão arterial, isso pode impactar na preservação da função renal de longo prazo. Isso, cada vez mais, a gente tem claro que é muito importante. Essa classificação a gente tem
muito clássica, arraigada, desde que a gente aprende sobre injúria renal aguda na graduação, a classificação entre injúria renal aguda pré-renal, renal intrínseca, o NTA, e pós-renal, né? E a gente sabe, já de longa data, dos mecanismos que estão implicados em cada um desses estratos. Mas na prática clínica, muitas vezes você tem um mecanismo de injúria pré-renal, de uma hipovolemia relativa, junto com um componente de injúria renal intrínseca. Então, muitas vezes, esses mecanismos se sobrepõem no mesmo paciente. Então, a gente tem que atentar para todos os fatores de risco e observar janelas de intervenção para mitigar essa injúria renal aguda. Os indicadores urinários, né? A gente tem padronizado para diferenciação de injúria pré-renal e renal intrínseca, tanto para a população pediátrica quanto para neonatos, mas a gente sabe que isso tem muito mais valor acadêmico do que propriamente na prática clínica. Muitas vezes, quando a gente vê o paciente, ele já está em uso de diurético, o que inviabiliza a análise de boa parte desses indicadores. Bom, pelo limitante de tempo, eu não vou entrar muito no mérito da fisiopatologia, né? Mas por que é importante a gente entender um pouquinho os mecanismos de injúria, que são múltiplos? Eles vão envolver alterações relativas da volemia, injúria tubular por processo inflamatório, por agentes nefrotóxicos, disfunção macro e microcirculatória, trombos na microcirculação, obstrução ao fluxo urinário, tanto intrínseca como extrínseca, disfunção endotelial, e aqui um mecanismo que eu gostaria de chamar a atenção é o da congestão venosa renal, como se fosse uma síndrome do compartimento renal. Pois muitas vezes a gente tende a atribuir a disfunção renal à hipoperfusão renal. Mas muitas vezes, naquele paciente extremamente hipervolêmico, o que a gente observa é um mecanismo de aumento de pressão venosa renal, e isso faz como se fosse uma síndrome do compartimento. Tanto que muitas vezes nessas crianças, o que a gente vê é que a gente passa o TENCOF, aquilo descomprime e reduz pressão intraabdominal, e às vezes imediatamente o paciente já tem nas próximas horas uma melhora de diurese. Então, é importante a gente tentar identificar os mecanismos presentes em cada caso. Do ponto de vista de microscópico, a gente divide esse processo de injúria em fase de iniciação, em fase de extensão, manutenção e recuperação. E por esses aspectos que é importante a gente ter diagnóstico precoce, tentar buscar biomarcadores para intervir precocemente nessa fisiopatologia e atingir cada vez de modo mais rápido a fase de recuperação e melhorar desfechos para os pacientes. Aqui, basicamente, é um algoritmo que sugere os mecanismos de disfunção renal na injúria renal aguda relacionada à sepse, onde a gente tem 3 grandes mecanismos fisiopatológicos: a inflamação, o dano microvascular e a reprogramação metabólica. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção novamente é para os dados recentes que a gente tem, mostrando que aquilo que a gente acreditava que era sempre presente, que a hipoperfusão renal, nem sempre é o principal mecanismo. Hoje em dia a gente tem estudos utilizando Doppler e até achados de biópsia que mostram que muitas vezes a injúria renal da sepse, a isquemia não é o único mecanismo. E muitas vezes a gente tem, na maioria dos casos, uma perfusão renal que é heterogênea, com áreas e com possibilidade de até mecanismos que têm aumento de fluxo renal. Bom, falando de modo breve sobre a nossa abordagem, então, lembrar que a gente não tem manifestações exclusivas da injúria renal, os sintomas são muito inespecíficos e vão estar relacionados, muitas vezes, à retenção de escórias e à própria uremia, ao grau de sobrecarga hídrica que a gente tem, ao comprometimento sistêmico, pulmonar e neurológico, a manifestações da doença de base, por exemplo, uma síndrome hemolítica urêmica ou uma glomerulopatia relacionada a uma colagenose. Podem estar relacionadas a manifestações decorrentes do distúrbio eletrolítico, como arritmias, no caso de hipercalemia, ou até mesmo a processos iatrogênicos relacionados. Cabe aqui na nossa história a caracterizar bem os fatores de risco. Então, a gente vê cenários de hipovolemia
seja ela absoluta ou relativa, então vendo desidratação, hipovolemia relativa, necessidade de suporte hemodinâmico, e aqui cada vez mais ganha papel e importância a monitorização hemodinâmica e a utilização de monitorização não invasiva, utilizando ultrassom para avaliar cava, avaliar outros sítios vasculares também, e o papel do ecofuncional cada vez mais nos ajudando. Avaliar na história pródromos que possam sugerir etiologia, como infecção de pele e orofaringe na glomerulonefrite pós-infecciosa, diarreia sanguinolenta nos casos de CHU, ter um alto grau de suspeição para sepse e choque séptico. O clássico, todo mundo lembra que a sepse aumenta a chance de injúria renal aguda, mas hoje em dia a gente sabe também que a injúria renal aguda aumenta a chance de sepse. Então, essa aqui é uma conversa muito frequente. Sempre avaliar, um cuidado que a gente tem que ter é avaliar a droga nefrotóxica. Às vezes a gente esquece de questionar uso de anti-inflamatório, uso de contraste, uso de IECA, BRA, inibidor de calcineurina, alguns quimioterápicos nos pacientes oncológicos, alguns antimicrobianos, particularmente vanco, que a gente usa bastante, aminoglicosídeo. Sempre avaliar a possibilidade de glomerulopatia, aí o sedimento urinário sempre nos ajuda, e a possibilidade de uropatia obstrutiva. Não é porque o cara está séptico que ele não pode fazer concomitante uma obstrução de sonda, não. Então, sempre tem um alto grau de suspeição também para a possibilidade de uropatia obstrutiva. Né? No exame físico, procurar sinais de doença de base, então, exantemas, lesão sugestiva de vasculite, né? Loja renal ocupada, em quadros obstrutivos, trombose de veia, lembrar da trombose de veia no neonato, doença renal policística, bexigoma quando pensar em obstrução urinária, distúrbios neurológicos, sempre ver sinais de hipo ou hipervolemia, né? E aí aqui eu abro uma janela para a gente falar de dos nossos maiores desafios, que é o manejo da sobrecarga hídrica nos pacientes com injúria renal aguda. A gente sabe que ela vai vir em contexto de piora de função renal, redução de débito urinário, ou às vezes é um paciente que tem um débito urinário até que satisfatório, mas que tem uma oferta desproporcional. Isso muitas vezes a gente vê nos pacientes oncológicos, uma oferta bastante elevada, às vezes aquela criança até urina 2, 3 ml quilo hora, mas aquilo não dá conta da oferta hídrica que ela tem. Sempre procurar sinais de hipervolemia, e aí aqui lembrando aquilo que eu comentei, que a hipervolemia e o aumento da pressão intraabdominal podem agravar ou perpetuar a injúria renal aguda. E aí lembrar do impacto que a gente tem, já que uma sobrecarga hídrica maior que 10 a 15% já está associada a desfechos negativos, com maior tempo de UTI, maior tempo de ventilação mecânica, e maior que 20% em qualquer uma das cortes está associada a um aumento independente de mortalidade. E aqui a gente lembrar da hipervolemia nos pacientes no PO cardíaco após SEC, que está relacionada a maior necessidade de suporte ventilatório, maior necessidade de suporte inotrópico, maior ocorrência de infecções e assim também maior mortalidade. Né? Esse estudo eu sempre gosto de mostrar, é um estudo da Corte Americana de Terapia Contínua, onde eles, de modo muito elegante, dividiram as crianças com necessidade de terapia contínua em grupos de sobrecarga hídrica, menor que 10%, 10 a 20% e maior que 20%. E a gente observa um aumento exponencial de mortalidade de acordo com o aumento de grau de sobrecarga hídrica. E aqui para a gente mostrar que o fluid overload não é só edema agudo de pulmão, não é só mais necessidade de parâmetro ventilatório, ele impacta em diferentes órgãos e sistemas, e por isso que a gente tem que ter um olhar cauteloso e procurar combater a sobrecarga hídrica de modo cada vez mais assertivo. Bom, aqui a gente tem um dado nosso do Hospital Samaritano, foi um levantamento de 2016 a 2022, 235 pacientes, sendo que 102 precisaram de terapia contínua.
A gente observou uma sobrevida com alta hospitalar de 73%, uma sobrevida bastante satisfatória. E aqui só trazendo o que a gente observou de dados interessantes quando a gente avaliou essa coorte. A gente observou que doença oncológica, e era um perfil do serviço, teve associado a um risco 8 vezes maior de óbito, que a necessidade de droga vasoativa aumentou, obviamente, o risco de óbito em 13,5 vezes, que o tempo de internação na UTI até a indicação de terapia renal substitutiva, talvez refletindo uma indicação mais tardia, a gente viu que cada dia a mais aumentou em 10% o risco de óbito do paciente e que cada 1% de fluid overload aumentou em 7% o risco de óbito. Isso aí foi muito interessante, porque esse dado está replicado em vários estudos da literatura e se mostrou concordante nessa coorte. Então, a gente vê que as repercussões da injúria renal aguda, elas vão acometer diferentes órgãos e sistemas, e aqui a gente vê, de modo bem resumido, que diferentes órgãos e sistemas com disfunção podem levar à injúria renal aguda e que a injúria renal aguda, por si só, vai comprometer diversos órgãos e sistemas. Então, aqui, esse crosstalk é muito importante e enfatiza a necessidade da abordagem multimodal desses pacientes. A avaliação laboratorial, ela tem que ser individualizada, então não tem uma receita de bolo de quais exames eu tenho que pedir para o paciente com injúria renal aguda. A gente tem que levar em conta aquela história, o exame físico, os fatores de risco, para definir o que cada paciente precisa de exames, mas aqui, de um modo geral, o que a gente pode dispor para lançar a mão na avaliação. Aqui é um racional de abordagem diagnóstica, passa por boa parte daquilo que a gente já falou. A gente pode, muitas vezes, tem o desafio de diferenciar o que é uma injúria renal aguda e o que é uma doença renal crônica, e a gente pode lançar mão desses dados, né? Muitas vezes, só com esses dados de história, de exame físico, a gente consegue fazer essa diferenciação. E o tratamento da injúria renal aguda, ele é basicamente de suporte, né? Quando eu tenho um tratamento específico para a condição de base, eu vou instituir, por exemplo, uma rapidamente progressiva, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, posso lançar mão de pulso, uma nefrite lúpica, posso lançar mão de imunossupressão, otimizar o volume circulante efetivo, restaurando a volemia, mas ao mesmo tempo sempre pensando em evitar a sobrecarga hídrica, manter a estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória, abordar complicações de distúrbios metabólicos, prevenir a injúria nefrotóxica, abordar de modo agressivo as infecções, fazer suporte nutricional e ponderar em conjunto o momento e o timing do início da terapia renal substitutiva. Aqui só lembrando da importância do suporte nutricional. Muitas vezes aqui o único aspecto que eu vou enfatizar é que a gente não deve esquecer do suporte nutricional. Muitas vezes a gente vê aquele paciente com sobrecarga hídrica e a primeira coisa que é desprezada é o suporte nutricional. A gente tem que lembrar que a injúria renal aguda é uma condição catabólica e que esses pacientes, quando têm agravo da sua condição nutricional, têm piora do desfecho. Então, muitas vezes, a indicação da terapia renal de suporte vai passar por abrir espaço para suporte nutricional. E aqui eu só queria lembrar que nos pacientes em terapia renal substitutiva contínua, em hemodiálise contínua, a gente tem que otimizar um pouco o aporte de aminoácidos, considerando que a gente pode ter uma perda adicional de até 20% nessa subpopulação de pacientes. Então, lembrar de que o suporte nutricional é uma parte essencial do manejo desses pacientes. Aqui só falando nas estratégias de ressuscitação cardiocirculatória. Então, aqui a gente atualmente utiliza esse mnemônico ROSE, né, de resgate, otimização, estabilização e lembrar da fase de evacuação para a gente evitar a sobrecarga hídrica. Então, cada vez o nosso manejo é mais racional e mais ponderado em relação à oferta excessiva, à oferta excessiva e desnecessária de fluidos para expansão. Cada vez mais a gente é racional, ponderando indicação de suporte hemodinâmico com droga vasoativa cada vez mais precoce
e tendo uma abordagem mais racional em relação à oferta de fluidos. Falando um pouquinho de furosemida, que é sempre um clássico, né? Então, as diretrizes do CADIGO para injúria renal aguda, que provavelmente deve sair uma nova recomendação muito em breve, talvez esse ano ou ao longo do próximo ano. A gente não recomenda usar furosemida para prevenção, isso já é muito claro, e ela deve ser usada para o manejo da hipervolemia. E cada vez mais a gente preconiza a utilização do teste de estresse da furosemida como uma prova de avaliação da integridade tubular nesses pacientes. Então, falando um pouquinho do teste de estresse da furosemida, é um teste funcional que avalia a integridade da função tubular, né? E quando eu não tenho resposta a esse teste de estresse, isso me indica que eu já tenho algum grau de injúria tubular e uma alta probabilidade de progressão para estágios mais avançados de injúria renal aguda. A gente tem, ao longo dos últimos anos, a gente já tem isso bem estabelecido na população do adulto, e ao longo dos últimos anos saindo publicações na população pediátrica. Então, como se preconiza que seja feito esse teste? Nos estágios precoces da hipervolemia, com oligúria de início recente, sugere-se que se faça uma dose em bolos de furosemida de 1 a 2 miligramas por quilo, com avaliação da resposta nas próximas 2 horas. Considera-se que esse período já seja suficiente para avaliar a resposta. Ainda não está muito clara a dose, mas uma dose entre 1 e 2, talvez uma dose tendendo a esse limite superior para os pacientes que já tiveram uso de furosemida recente. Caso resposta efetiva, sugere-se o uso da furosemida contínua, 0,1 a 0,3 miligrama quilo hora. Aqui a gente tem uma ressalva que a gente sabe que muitas vezes no contexto da terapia intensiva a gente não tem o acesso prontamente disponível para fazer a infusão contínua e às vezes a gente lança a mão da infusão intermitente. E se não tiver resposta ao estresse, a gente tem que ponderar que é um paciente que tem um alto risco de progressão para estágios mais avançados de injúria renal e talvez ponderar nesse paciente a indicação um pouco mais precoce da terapia renal substitutiva. Bom, sobre fármacos, a gente já teve uma panaceia de drogas estudadas para o manejo de prevenção da injúria renal aguda: manitol, diurético, bloqueador de canal de cálcio, dopa em dose dopa, fenoldopan, N-acetilcisteína. A gente não tem nada disso com evidência pelas diretrizes atuais. A gente tem um potencial efeito das metilxantinas, aminofilina e teofilina, com evidência forte e recomendação do CADIGO. A única coisa que a gente tem é a teofilina ou aminofilina para RN, com asfixia perinatal, uma dose única, prevenindo a ocorrência de injúria renal aguda. Já há algumas publicações com essas drogas em pacientes cardiopatas, com resultados mistos, a maioria deles mostrando uma eventual benefício em aumento de volume urinário, mas com um efeito bastante modesto em relação a benefício na taxa de filtração glomerular, com algumas ponderações em relação ao limiar estreito entre a dose terapêutica e dose tóxica. Bom, indicações de terapia renal de suporte. Lembrar que não há valores precisos de ureia e creatinina para indicar. Alguns dados de literatura sugerem um potencial benefício de uma terapia mais precoce em alguns contextos específicos. Na população de adultos, a gente teve um grande número de estudos sobre timing nos últimos 5 anos. Na população pediátrica, a gente ainda carece de estudos com desfechos robustos sobre timing, então a gente enfatiza a individualização da indicação. Mas aqui algumas sugestões. Situações de hipervolemia grave ou refratária, considerar um gatilho de 10% para pacientes com disfunção orgânica múltipla, e mais que 20% é um gatilho praticamente que é consenso, mas talvez ponderar um gatilho mais precoce em pacientes com disfunção orgânica múltipla. Uremia sintomática, distúrbios eletrolíticos graves e refratários, estados hipercatabólicos, talvez ponderar uma indicação mais precoce. Oligúria precoce no PO da cirurgia cardíaca talvez seja uma boa indicação. Abrir espaço para suporte nutricional. Intoxicações exógenas, felizmente, não é algo que a gente vê tanto na prática.
erros inatos do metabolismo, principalmente defeito do ciclo da ureia, é uma população que é uma clientela frequente e situações específicas. Quando indicada a terapia renal substitutiva, qual a modalidade? Acho que isso seria um tema para uma outra conversa, modalidades dialíticas. Aqui a gente tem diálise peritoneal, hemodiálise convencional, terapia renal substitutiva contínua, hemodiálise contínua. Aqui ainda poderia colocar uma outra coluna da diálise estendida, da PIRT/SLED, certo? Cada uma com seus benefícios e riscos, certo? Aqui uma meta-análise recente que a gente teve publicada no Pediatric Critical Care em 2022, que sugeriu foi uma meta-análise com 9 estudos que entraram na revisão sistemática, 5 que entraram na meta-análise, 20 anos de estudos que foram levantados, mostrou um potencial benefício da diálise peritoneal precoce no pós-operatório de cirurgia cardíaca, com potencial benefício de redução de mortalidade, menos tempo de ventilação e menos tempo de estadia em UTI, mas, como sempre, a conclusão enfatizando a necessidade de se individualizar. Qual a modalidade que a gente vai escolher? Depende da característica do paciente, do desempenho das modalidades e do que a gente tem de recurso e prática institucional. Aqui a gente mostrando que ao longo da última década a gente teve grandes avanços no campo da injúria renal aguda, a gente pôde mostrar aqui alguns estudos, a gente avançou muito em termos de equipamentos e publicações. Aqui a gente já tem algumas propostas para o futuro que aliam boa parte disso que a gente já falou, de scores de predição, como o índice de angina renal, de biomarcadores, como um NGAL, de utilização de provas funcionais, como o teste de estresse com furosemida, para individualizar um pouco mais a nossa terapia do paciente com injúria renal aguda. Mas acho que, a despeito de todos esses avanços, um ponto que é chave no manejo é a gente lembrar que a colaboração entre os diferentes especialistas e a equipe multi é essencial, e esse diálogo acho que é a chave para o sucesso terapêutico no paciente pediátrico crítico. Queria agradecer a atenção e eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho nesses últimos minutos. Excelente apresentação, Eduardo. Foi muito clara e objetiva. Acredito que todo mundo aí aproveitou bastante. Temos alguns minutos ainda para perguntas, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode abrir a câmera e o microfone ou deixar aqui no chat, se a pessoa for um pouco mais tímida. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é uma coisa que realmente deixa tenso o intensivista, que é no caso do choque séptico. Lá atrás, em 1998, o Joseph Carcillo fez um estudo, 4 braços, dando um volume de ressuscitação para as crianças, um volume grande e um volume pequeno. Volume grande, rápido e lentamente, e um volume pequeno, rápido e lentamente. Esses 4 braços, aquelas crianças com choque séptico receberam grande volume, rapidamente tiveram menor mortalidade. A partir daí, houve a translação da medicina e todo mundo começou a sentar a mão no volume no choque séptico. E isso vem até hoje, né? O conhecimento da medicina, ele anda devagar e, dependendo do lugar, anda mais devagar ainda. Só que o próprio Carcillo, depois de um tempo, percebeu que isso estava causando justamente o fluid overload nas crianças. E aí houve o período da ressuscitação. Então, eu tinha a ressuscitação e a ressuscitação, que é aquele paciente que depois que você deu 100 ml por quilo no choque séptico, que foi para ventilação mecânica, que foi para droga vasoativa, depois de 48, 72 horas, ele está parecendo um baiacu. Está gigante, o peso corporal dele aumentou muito. E a verdade, assim, é que hoje é uma névoa na terapia intensiva o que você faz nesse momento. Você dá diurético, faz um teste de estresse, você já indica direto a diálise, e no Congresso Mundial, agora em Cancún, em junho, teve uma apresentação de um trabalho em que eles estão usando justamente o NGAL para fazer essa decisão terapêutica. Dependendo Foi do o corte do Goldstein que NGAL. apresentou. Oi? Oi?
Que foi? Foi o Acho que o Felipe Goldstein que falou que apresentou esse trabalho. a apresentação foi do Goldstein. Ah, sim. E só que a gente não tem isso aqui, né? Pelo menos não por enquanto. Então, aquela história, as coisas chegam um pouco mais tarde para a gente, e então eu queria que você desse o caminho das pedras para a gente, né? É, Nesse período de ressuscitação, até que ponto a gente espera, porque a gente sabe que se esperar demais, a mortalidade aumenta, né? Só que se você indicar muito precocemente, as pessoas têm um pouco de receio de indicar muito precocemente a diálise ainda, né? Como, por exemplo, isso acontece com a ECMO e com outros dispositivos mais invasivos. Então, qual que é a sua visão disso, Eduardo? eu acho que concordo, acho que isso que você falou é realmente a gente está numa era de maior racionalidade no manejo do volume. Sobre essas publicações, realmente, você pegar em Cincinnati, que é o local do Goldstein, eles têm Enigal no pronto-socorro. Então, é algo que é muito distante da nossa prática. Mas eu acho que a chave para a gente conseguir ter uma abordagem mais individualizada, talvez seja a gente tentar juntar aquele último algoritmo que a gente trabalha. Acho que tirando o Enigal, a gente consegue ter algumas coisas para ajudar a gente na predição de como esse paciente vai evoluir. O índice de angina renal, acho que ele pode ser um bom preditor, e a gente já viu que o pessoal está calibrando ele para sepse. Então, acho que ele pode ser um preditor de uma injúria renal aguda que vai evoluir de modo mais desfavorável. E para avaliar a integridade tubular nesse paciente que tem algum grau de sobrecarga hídrica, acho que cada vez mais a gente tem que usar o teste de estresse. E acho que o teste de estresse com a furo, ele ajuda a gente a ter um pouco essa resposta. Se o paciente respondeu, talvez a gente pode ser um pouco mais cauteloso e esperar. Acho que essa resposta da indicação mais precoce e mais tardia, na pediatria a gente ainda não tem muito claro, porque a gente não tem grandes estudos de timing. É o que eu falei, no adulto, saiu ao longo dos últimos 5 anos muitos estudos, Akiki, Renal, Elaim, avaliando essa questão de timing. E eles ficaram até um pouco mais cautelosos em relação ao timing no adulto em relação ao que se tinha antes. Eu acho que na pediatria a gente ainda não tem essa resposta. Acho que enquanto a gente não tem o biomarcador, onde o NGAL é o mais aplicável, acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, acho que é utilizar índices de predição, e acho que talvez a gente aplicar um pouco mais o índice de angina renal na nossa prática auxilie, e o teste de estresse de furosemida, que acho que é uma coisa que não é cara e é disponível, também pode ajudar. E acho que outro aspecto que a gente pode ajudar na nossa avaliação, com certeza, a monitorização não invasiva. Cada vez mais a gente tentar usar ultrassom, ecofuncional. Acho que se a gente usar essas ferramentas que a gente tem na nossa prática, apesar da gente ainda não ter o biomarcador mais precoce, acho que a gente talvez vai conseguir decidir com maior asserção, conseguir ter uma decisão mais ponderada e mais pautada. Perfeito, obrigado pela resposta aí. Nosso tempo está praticamente encerrado, mas nós temos tempo para mais uma pergunta, se alguém quiser. Se alguém quiser, pode fazer a última pergunta para o Eduardo, senão nós encerramos por aqui. Eu posso, então? Pode. Então, brilhante apresentação e uma dúvida minha. Em quanto tempo você acha que o Enigal vai ficar disponível em mercado no Brasil ou na população viável, vou dizer assim para você? Felipe, no Brasil chega muito mais tarde, né? A gente ainda não tem as publicações que eu vi no Brasil, ainda em adulto, é, algumas publicações de sepsis eu já vi usando Nefrocheck, que é aquela combinação do TIMP2 com IGF-BP7. Já algumas publicações em adulto do grupo do Luiz Yu do HC. Para pediatria, eu não vi ainda ninguém usando o Enigal na prática. O custo, quando não foi o Goldstein que apresentou, mas foi um indiano, que é o chefe lá, é o chefe de Cincinnati que apresentou. O custo parece que quando você tem demanda para utilizar não é tão alto, mas não tenho essa perspectiva de chegar no Brasil, mas não parece ser tão caro. Só que a gente ainda tem muita dificuldade de Não seria uma questão acessibilidade no Brasil. cultural na questão em si, basicamente, então, porque você já falou em questão de custo? Eu acho que ainda tem a questão de a gente não ter isso disponível. Acho que quando chega o custo ainda é alto,
mas eu acho que a gente ainda não faz nem o básico, né? A gente, por exemplo, você pega o paciente, a gente tem ainda lugar que nem consegue monitorizar a função renal do paciente, não quantifica nem adequadamente o débito urinário, não estratifica a injúria renal aguda. Acho que sim, é um avanço grande, mas penso que a gente tem passos ainda muito grandes para avançar nisso. Mas acho que o custo, talvez, para grandes centros não vai ser tão proibitivo quando a gente tiver isso disponível. É que tudo chega caro, né, Felipe? Quando chega, é muito caro, e a tendência é com o tempo o custo ir reduzindo. Mas ainda não vejo nenhum serviço pediátrico, eu desconheço algum serviço pediátrico que tenha isso acessível à prática fora de finalidade de estudo no nosso país. Perfeito. Chegamos, infelizmente, ao final dessa reunião clínica. Eduardo, nós agradecemos muito a sua apresentação, o convite que você aceitou, tá? E a próxima reunião clínica será agora no mês de agosto, né? No tempo devido, nós vamos liberar aí o link e o tema novo, tá bom? Eduardo, os últimos segundos para a sua despedida e encerramos em seguida. Obrigado, viu? Tá ótimo, agradeço o convite, acho que é sempre enriquecedor poder dividir com colegas, conversar com o pessoal da terapia intensiva, que é a nossa grande interface, com o pessoal da cardiologia. Então, acho que a chave para a gente conseguir melhorar desfechos é a gente trabalhar em conjunto e cada vez mais dialogar e estar no dia a dia vendo os nossos pacientes e ponderando em conjunto para que a gente cada vez possa prover um cuidado melhor para as nossas crianças. Queria mais uma vez agradecer o convite. Um abraço a todos. Abraço, obrigado, tchau.